Olá galera, esse é o canal de Boas com o ITA, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física da prova do ITA 2025, 2024 para 2025. Essa era uma das questões mais difíceis da prova, gente, super exigente, que mistura dois assuntos, a matéria de estática com a matéria de hidrostática, o cálculo do empuxo misturado com o cálculo do torque, né, que é a soma dos momentos de força. Então você precisa ter uma base muito boa desses dois assuntos para poder resolver essa questão aqui, gente. Antes de começar, peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Tudo isso é bem importante para que o YouTube ele reconheça que esse aqui é um conteúdo relevante e dessa forma ele distribua o vídeo para mais pessoas, beleza? Ela diz assim, uma barra homogênea e fina de seção reta circular A e comprimento L tem uma de suas extremidades fixas a uma articulação, podendo girar sem atrito. As figuras abaixo mostram duas situações nas quais a barra se encontra em equilíbrio estático. No primeiro caso, a barra está parcialmente mergulhada em uma cuba preenchida com um líquido, de forma que 25% do seu comprimento fica submerso, conforme a figura A. No segundo caso, um objeto pontual com 50% da massa da barra está fixado em sua extremidade livre, como ilustra a figura B. Você bota um pezinho que faz com que ela afunde mais essa barra. Aí ele quer que você diga, assinale a alternativa correspondente ao novo comprimento submerso da barra na situação exposta na figura B. Aí tem aqui os itens, né? Aí só de ler, gente, você já vê que essa aqui é uma questão braba, né? Essa daqui é daquelas questões que eu sempre digo para os alunos, questões como essa, você deixa mais para o final da prova, porque você sabe que ela vai lhe exigir tempo, ela vai exigir que você esteja fazendo todos os cálculos com muita calma, né? As questões, ela é muito complicada, porque você tem que fazer essa situação de equilíbrio aqui do antes e do depois, né? E antes mesmo de fazer qualquer cálculo e virar os vetores, eu já vou falar logo aqui sobre a barra, né? Porque a gente sabe que a barra, gente, ela tem uma densidade que a gente chama de ρ da barra, né? A densidade da barra é a massa dela dividido pelo volume da barra, né? Só que esse volume da barra, a gente sabe bem que o volume da barra é a área circular vezes o comprimento, né? Então, se eu quiser saber a massa da barra, né? Essa massa da barra vai ser o ρ da barra vezes A vezes L. Ó. Isso aqui é o ponto de partida, na minha opinião, né? Tudo começa a partir daqui. Você sabe que o M pode ser escrito dessa maneira. Aqui na barra a gente sabe que existe, gente, o peso, né? E ela tem um peso aqui que está aqui no meio, né? E é o que a gente tem que se ligar. Se ele diz que ela está 25% para baixo, então a gente vai usar até frações. Essa questão você tem que estar muito por dentro das frações também, viu? Porque 75% é a mesma coisa que 3L sobre 4. Então eu vou colocar bem aqui esse 3L sobre 4 como sendo esse comprimento que está para fora da água. E essa outra parte que está para dentro da água vai ser 1 sobre 4, né? Aí vem aqui, gente, é tão interessante porque você tem que se ligar disso daqui, que aqui você tem o peso no meio, né? Você tem aqui o peso mais ou menos no meio para baixo. Vou representar aqui o vetor peso para baixo. E ainda tem outro detalhe, gente, porque aqui você tem tipo uma normal, né? Para você se ligar aqui do torque, né, do momento de força, eu tenho que pegar essa componentezinha bem aqui, ó. E essa componente ela tem um certo ângulo. Esse certo ângulozinho aqui eu vou chamar de θ, tá? Um certo ângulo θ. Então aqui a gente tem o peso para baixo mg. E aqui a gente vai ter mg cosseno, né? mg cosseno θ. A gente ainda tem que usar essa componente, né? E o mais interessante, gente, é o empuxo, viu? O empuxo é muito bacana, porque você vê que ele tá essa partezinha aqui, L sobre 4, né? E aí, quando você vê a parte do empuxo, gente, ele pega exatamente o centro de massa, né? Essa questão, como eu falei, ela tem uma exigência tão grande, gente, você tem que estar por dentro de tudo isso, ó. Ele vai atuar no centro de massa da parte que está submersa, né? Ou seja, o que isso significa? Que você vai ter um pedacinho aqui que vai ser L sobre 8. Você vai ter aqui um pedacinho que vai ser L sobre 8. Sem isso daqui, você papoca nessa questão, porque você tem que pegar o centro de massa, né? E aí, como é que você vai fazer? Você vai pegar 3L sobre 4 e você vai somar com L sobre 8. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu gosto de fazer do jeito mais simplificado, que é multiplicar por 2 em cima e embaixo, né? Então, quando eu multiplico por 2 em cima e embaixo, o que eu vou ter? 6L sobre 8 mais L sobre 8, 7L sobre 8. Ó. Essa é a distância de onde vai atuar o empuxo
para poder equilibrar essa barra naquele ponto de fixação ali, entendeu? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Essa força do empuxo, ela também tem uma componente, né? Ela também tem uma componente e esse ângulo é o mesmo ângulo, né? Vou botar esse mesmo ângulo θ aqui e aí você vai pegar também o empuxo vezes o cosseno. Tem um empuxo aqui, só que a gente vai utilizar o empuxo vezes o cosseno. Eu não vou escrever na figura para não ficar poluída, né? Porque ela já tá meio poluída ali a figura, né? Aí agora a gente vai fazer o cálculo do equilíbrio, gente, ó, na situação 1. Eu vou separar a situação 1 da situação 2. Ó. Na situação 1, o que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter o peso vezes a distância L sobre 2, né? Porque a gente sabe que aqui no peso ele pega metade da distância, né? Eu vou pegar aqui o L sobre 2 aqui, né? A gente sabe que o peso ele pega só a metade da distância. O peso ele fica no centro de massa da barra, né? E aí a distância para o empuxo, né? Eu vou até colocar aqui embaixo escrito para o empuxo. Essa aqui é a distância para o empuxo. Esse 7L sobre 8 é a distância para o empuxo. E o peso ele pega a metade da barra. Então a gente vai fazer esse somatório dos momentos de força, né? Que é o torque. A gente tem que trabalhar com isso. Que a gente sabe bem disso, gente, que o somatório, né? Dos momentos de força, a gente sabe que dá zero, que isso aqui nada mais é do que o torque, né? Então a gente vai fazer o peso, né? M vezes G vezes L sobre 2 é igual ao empuxo vezes a distância, né? Sim, lembrando que aqui já já estava esquecendo de colocar, gente. É mg L sobre 2 e vezes o cosseno aqui, né? Vezes o cosseno do ângulo que ele vai desaparecer, ele vai acabar sendo cortado. Eu esqueci porque eu já sabia que ele ia ser cortado aqui, né? Mas é bom colocar para que você não fique com nenhuma dúvida, né? Vai ficar o empuxo, a força do empuxo, cosseno do θ, né? Vezes a distância que a gente já calculou, que vai ser 7L sobre 8. Aí que a gente vai poder cortar, vai dar para cortar tanto L com L e o cosseno com o cosseno, né? Aí aqui, gente, é preciso se ligar do empuxo, né? A gente sabe que o empuxo tem que ter esse cuidado, que o empuxo é o dVg, né? E aí é que eu vou usar a densidade como sendo o rho do líquido, né? Rho do líquido vezes G vezes o volume deslocado, né? E aí qual vai ser o volume deslocado? O volume deslocado vai ser 1/4 do volume, né? 1/4 do volume. E esse volume é A vezes L, ó. O volume deslocado vai ser AL sobre 4. Né? Então, como é que vai ficar o cálculo do empuxo? Ó? O empuxo vai ser ρ do líquido vezes G vezes A vezes L sobre 4. Ó. Esse aqui é o nosso empuxo. Esse empuxo ele vai ser substituído ali, assim como a massa, né? A massa já tinha mostrado lá em cima, né? Essa massa é ρ da barra, né? Eu tinha colocado ρ do líquido ali, vou só consertar aqui. A densidade da barra, vezes o A vezes o L. Né? Ali a densidade da barra vezes o A vezes o L. Então, o M eu vou substituir por isso, né? Pela densidade da barra vezes A vezes L. Eu vou substituir tudo isso daqui, ó. Densidade da barra vezes A vezes L vezes G. Tudo isso sobre 2, né? Aí vai ficar igual o empuxo, que é essa expressãozinha que eu já coloquei aqui. Né? E aí você vai ficar com o empuxo, vai ser ρ do líquido vezes G vezes A vezes L sobre 4. E aqui vai ficar vezes 7 sobre 8, né? Aí aqui eu vou poder simplificar, né? A gente vai poder simplificar esse 2 com esse 4 aqui, por exemplo, né? Vai ficar um 2 aqui. E aí a gente pode cortar A vai embora com A, o G vai embora com G, o L vai embora com L. E aí a gente vai ter uma relação direta entre as duas densidades, né, da barra e do líquido. Na primeira situação, é para a gente poder encontrar a relação direta que existe entre a barra e o líquido. Então, o ρ da barra dividido pelo ρ do líquido, ele vai ficar 7 dividido por 16. Ó. Já chegamos na primeira relação. Essa relação aqui é importantíssima para essa questão. Né? Só agitar aqui um pouquinho esse V. O ρ da barra dividido pelo ρ do líquido vai ser 7 sobre 16. Ó. Eu vou guardar isso aqui como sendo a nossa equação 1. Aí, a partir daqui, a gente vai poder ir para a segunda situação, né? A segunda situação, ela é diferente, né? Vai ter uma força a mais aqui,
Eu já vou representar essa força a mais, que é esse pezinho aqui, ó. Esse pezinho aqui, ele diz que é a metade do peso da barra, né? Se ele é metade do peso da barra, vai ser mg sobre 2. Eu já estava falando sobre ela, mg sobre 2. Metade do peso da barra. E aqui você vai ver que vai estar diferente, né? Quando ele afunda mais, essa barra ela afunda mais, eu vou chamar o comprimento dela de x. Né? É isso que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é encontrar esse x aqui, ó. Ela vai ter o comprimento x. Obviamente, o outro pedacinho aqui vai ser quanto? Vai ser L menos x, né? Esse outro pedacinho aqui vai ser L menos x. A gente já sabe que a parte submersa vai ser x. E aí a gente tem que ter muito cuidado com essas aplicações de força aqui, ó. Vai ter o peso, certo? O peso não deixa de existir. Vai continuar tendo o peso. Aqui você vai ter o peso mg. A gente sabe, gente, que tudo isso daqui você vai pegar só as componentes, né? As componentes é tudo com cosseno. Nesse segundo caso, eu não vou mais nem trabalhar com esse ângulo aqui, viu? Não precisa, né? Porque a gente sabe que os ângulos vão todos ser cortados, né? Inclusive do empuxo também vai ser cortado. Então, não precisa usar essa parte do ângulo, como eu fiz no primeiro caso, tá? Eu fiz no primeiro caso só para que você tenha a noção de que é a força na perpendicular que a gente utiliza, mas como vai tudo ser cortado, eu não preciso mais do ângulo, beleza? Aí vamos lá, a gente tem que ver como é que vai ficar essa parte submersa e onde está atuando o empuxo, né? Porque a gente sabe que o empuxo, ele vai pegar o centro de massa da parte que está dentro da água, a parte submersa, né? É mais ou menos por aqui, assim, onde eu vou ter esse pontinho vermelho, né? E aqui você vai ter a atuação do empuxo, né? Porque você tem que se ligar que o empuxo ele vai estar atuando por aqui, né? E mais uma vez, na hora da força do empuxo, você vai pegar aqui na perpendicular, né? E aí o cosseno aqui do ângulo vai acabar sendo cortado, né? E aí você tem que saber qual que vai ser essa distância, né? Até o ponto de giro, né? A gente tem que se ligar aqui nesse ponto de giro, né? E aí como é que vai ser essa distância? Dá para fazer aqui na própria figura, ó. Eu vou escrever aqui em cima. A distância, ela vai ser, eu vou chamar de D, vai ser L menos X, e que se soma com quanto? Que se soma com x sobre 2, que ele pega aqui a metade da parte submersa, né? Que se soma com x sobre 2. Então isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar L, o menos x com mais x sobre 2 fica menos x sobre 2. Essa é a distância D. Você vai ter uma distância D de L menos x sobre 2. Aí pronto, aqui a gente vai fazer de novo o torque, né? O equilíbrio das forças. Você vai ter que você vê que tem duas forças que estão girando para a direita. E tem uma força que está girando para a esquerda. Então, a gente tem que somar esses dois pesos, as duas distâncias, né? E aí tem que ter muito cuidado com essa parte das distâncias para o ponto de giro. Gente, o ponto de giro eu vou chamar de O, esse pontinho aqui do ponto de giro, né? Que todo torque é feito de acordo com o ponto de giro. Você tem que se ligar que você tem o peso aqui, que é L sobre 2, né? A distância aqui para o peso vai ser L sobre 2. E a distância para esse peso adicional, que foi colocado na ponta dessa barra, o comprimento dela vai ser a própria barra. E aí a distância para o empuxo vai ser essa que eu acabei de calcular. L menos x sobre 2. Aí agora vamos partir para as contas, gente. Essas contas aqui é a parte mais complicadinha dessa questão. Mas com calma dá tudo certo, né? Esse tipo de questão você tem que fazer com muita calma. E como eu falei, esse tipo de questão você deixa mais para o final da prova, né? Quando você está na prova, você sabe que essa aqui é uma questão difícil. Você faz logo todas as fáceis e aí deixa as mais difíceis para o final, né? Isso aqui é dessas questões mais pauleiras dessa prova. E aí vamos lá, a gente vai fazer de novo, né, a soma dos momentos de força, que é a soma dos torques, né? Aí eu vou pegar aqui o primeiro peso da barra, né? Então, quando eu pego o peso da barra, gente, vai ser M vezes G, vezes a distância L sobre 2. Lembrando que eu não estou mais usando o cosseno do ângulo, viu? Não é necessário porque vai ser cortado. Mg vezes L sobre 2. E aqui eu vou somar, né, com o pezinho adicional, que foi mg sobre 2, o peso adicional é metade do peso da barra, vezes a distância, que é a própria barra, o próprio comprimento da barra. Isso aqui vai ser igual ao empuxo novo, né? Eu vou chamar de L', o novo empuxo, vezes a distância para o giro, né? A distância aqui para o ponto de giro vai ser de L menos x sobre 2. L menos x sobre 2, essa distância que a gente calculou, olha, a distância para o ponto de giro, né? Vou até voltar aqui na figura. A distância ali para o ponto de giro é aquilo que eu mostrei aqui, esse Dzinho, ó, que é o L menos x sobre 2. Isso aqui é a distância para o ponto de giro, como eu tinha feito, L menos x, que se soma com x sobre 2, fica L menos x sobre 2. Ó. Aqui já está a nossa equaçãozinha, né? E aí agora a gente vai só
Ó, somando mgl sobre 2 com mgl sobre 2, fica mgl. E aqui você vai ficar com o novo input. A gente tem que se ligar de que esse novo input vai ser um cálculo separado, né? É o ρ do líquido vezes G vezes o volume deslocado. A gente tem que se ligar como é que vai ser esse volume deslocado, né? Esse novo volume deslocado, ó, vou calcular só o volume deslocado. O volume deslocado é a própria área circular vezes esse próprio x, né? Porque ele não está x, ó. Eu vou até botar na figura, ó. Ele está mergulhado x, ó. A distância que ele está mergulhado é x. Então, o volume deslocado é a área circular vezes esse comprimento x que está debaixo da água. E aí eu vou substituir aqui, ó. Você vai ficar com o empuxo linha. Vai ser a densidade do líquido vezes G vezes A vezes X. E aí a gente vai poder substituir aqui, né? Ele vai ficar ρ do líquido vezes G vezes A vezes X vezes L menos X sobre 2. Aí que eu já posso cortar o G com o G, né? Vai embora, G com G. E aí agora eu vou fazer a substituição do M, porque a gente sabe, gente, que esse M vai ser o ρ da barra, quer dizer, eu já estava colocando o ρ do líquido aqui, é o ρ da barra, vezes, né? O ρ da barra multiplicado por A vezes L. Isso aqui é a massa, vezes A vezes L, aí fica vezes L, igual a ρ do líquido, vezes A vezes X, e vezes, né, L menos X sobre 2. Aqui eu já vou poder cortar esse A com esse A, eu vou cortar esse A com esse A, e olha que legal, gente, eu vou poder passar esse ρ do líquido dividindo, ó. Aí olha a importância da primeira equação, né? ρB dividido por ρL vezes L é igual a X vezes L menos X sobre 2. E esse daqui, ó, esse ρ do B sobre ρL é a nossa equação 1. Isso aqui eu vou substituir numericamente por 7 sobre 16, ó. E aí a gente vai poder encontrar, vai ficar uma equação de segundo grau agora, ó. Ele vai ficar 7L sobre 16 igual a X, aqui eu já vou fazer o produto distributivo, XL menos X ao quadrado sobre 2. Aí a gente precisa resolver essa equação do segundo grau. Eu vou passar para o lado esquerdo, né, para que fique positivo. E aí a gente vai fazer essa equação aqui do segundo grau. Essa equação do segundo grau vai ficar x ao quadrado sobre 2 menos L vezes x, né? Menos L vezes x mais 7L sobre 16. Aí eu posso, gente, multiplicar tudo isso aqui por 16 para poder não ficar com fração, né? Eu vou multiplicar tudo por 16 para que ele não fique com fração. Então, ao multiplicar tudo por 16, ele vai ficar 8x ao quadrado menos 16lx é mais 7 vezes L. Essa é a nossa equação do segundo grau, né? Mas 7 vezes L, aqui estava faltando um L ao quadrado, né? Deixa eu só ver onde foi que ficou faltando aqui, porque estava faltando, vendo que tinha um L ao quadrado. Na hora que eu fui cortar o A, eu esqueci que era um L ao quadrado. Vem aqui, viu, gente? Vem aqui, tem um L vezes L, fica L ao quadrado. Já estava me esquecendo que tinha um L ao quadrado. Vem aqui, ó. Agora que eu percebi. Essa questão ela tem tanta informação, gente, que a gente acaba às vezes esquecendo de alguma coisa, né? Aí pronto, isso aqui é igual a zero. Aí agora é só resolver essa equação do segundo grau, né? Aí eu vou ter que passar para a página seguinte aqui, porque ele tá tão no final da página que tem que passar para a página seguinte aqui, senão a gente não termina de resolver essa questão, né? Vamos lá. Vamos fazer só a conclusão aqui do cálculo, né? Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, porque ele meio que levou aqui para cima, mas tá tudo ok. Às vezes quando a gente muda de página, ele desconfigura um pouquinho. Agora a gente vai só resolver essa equação do segundo grau, a gente chega na resposta, gente. Eu vou escrever ela aqui para a gente calcular. A gente vai fazer o delta e o Bhaskara agora, né? Ó, o delta é b ao quadrado, né? Vai ficar 256 L ao quadrado menos 4, vezes o A, que é 8, vezes o C, que é 7, e L ao quadrado. Então, a gente vai ficar com 256 L ao quadrado, menos, mas quando você faz esse produto, ele vai ficar 224 L ao quadrado. 224L ao quadrado
Então esse delta vai ficar 32L ao quadrado. Quando você tira o raiz de delta, ele vai ficar 4 raiz de 2L. Esse é o nosso delta, 4 raiz de 2L. Agora a gente vai encontrar o x, né? O x vai ser menos o b, vai ficar 16L, mais ou menos 4 raiz de 2L dividido por 2 vezes 8, 16, né? Aí você pensa, você vai pegar, aqui você pode fazer uma simplificação, né? Porque você vê que dá para dividir o 16 diretamente aqui, e quando você divide aqui com o 4, né? Ele vai ficar, aqui vai ficar 1 nesse, né? E vai ficar 4 para o segundo, né? E aí quando você faz essa simplificação, você precisa pegar só o negativo, porque se você for pegar o positivo, você vai encontrar uma incoerência. Como é que você pode ter um comprimento que seja maior do que a própria barra, né? Então, assim, a gente chega finalmente na nossa resposta, né? Ele vai ficar L menos raiz de 2 sobre 4, né? Na simplificação fica raiz de 2 sobre 4, L. Aí a gente pode colocar o L em evidência. Fica x igual a L em evidência, 1 menos raiz de 2 sobre 4. E essa é a nossa resposta, gente. Depois de todo esse contarão, de toda essa interpretação, chegamos à nossa resposta. Quando a gente vai analisar os itens, o que mostra isso é a letra B de bola, né? L vezes 1 menos raiz de 2 sobre 4. Complicada essa questão, né, gente? Essa daqui, a meu ver, é uma das mais difíceis dessa prova. Você tinha que ter uma base muito boa para conseguir resolver. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Não deixe de dar um joinha, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!